edificados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Antes de iniciar o texto, eu gostaria de pedir aos irmãos que fizessem um esforço para me suportar mais uma vez aqui. Talvez seja a última, né? Como o pastor comentou, alguns irmãos já sabem, eu fiquei sabendo no início desse mês que eu e minha família, nós nos mudaremos ali para o interior de São Paulo, né? Não vou ficar muito delongando aqui na despedida, mas para os irmãos que não sabiam, né? Oficialmente aqui fica esse aviso. E então o pastor Anderson, na semana passada, fez esse convite para que eu pudesse pregar hoje e trouxe ali um tema, né, sobre, já que nós estamos no mês da reforma, que eu pregasse alguma coisa nesse sentido. E então eu comecei a meditar, a pensar um pouco, e me veio essa passagem de um profeta que foi como foi chamado pelo rei Acabe, foi um perturbador de Israel, porque ele foi uma espécie de um reformador daquela religião vigente na época. Então eu pensei em trazer esse texto porque a reforma protestante, né, que aconteceu dia 31 de outubro de 1517, ela não foi um evento único na história da igreja, nem, né, na história do povo de Deus ao longo das Escrituras, porque de tempos em tempos, falsos ensinos, falsas doutrinas, modismos, de alguma forma a cultura permeava a verdadeira religião e deturpava o culto ao verdadeiro Deus. E Deus levantava então os profetas, Deus levantava homens para que de alguma forma trouxesse de novo o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira religião. Então se engana quem pensa que a reforma foi um evento único, né? Até mesmo muitas igrejas reformadas, né, têm esse lema, que eu não sei falar aqui em latim, mas os teólogos aí de plantão, é o Ecclesia Reformada et sempre reformanda, né? Que quer dizer, a igreja reformada sempre se reformando pela palavra de Deus. Então nós necessitamos a todo momento olhar as Escrituras e analisar o nosso culto, a nossa vida, como temos vivido perante o mundo, e assim retornar ao verdadeiro culto a Deus. A reforma protestante foi mais do que uma volta à igreja dos pais, da igreja do primeiro século, mas uma volta a Cristo, uma volta ao verdadeiro culto a Deus. Então, como fala em Jeremias, né? Jeremias capítulo 6, uma volta às veredas antigas. Então hoje a gente vai traçar aqui um paralelo entre a vida desse profeta, o que aconteceu nesse capítulo que vamos estudar, e nos dias de hoje, né? Especialmente na questão do culto. E antes de começar, né, esse texto aqui, eu vi uma pregação que me chamou muita atenção assim, e marcou muito. Falava sobre reforma e avivamento, esse texto. E a reforma protestante, ela não foi apenas uma divergência teológica, não foi uma questão apenas de uma doutrina específica que estava... Não, mas foi sim um despertamento, uma mudança tal que abalou toda a Europa, em todas as esferas da sociedade, como no ano passado a gente viu aqui, né, os reformadores na Inglaterra, os puritanos, como a vida deles, como a palavra de Deus permeou todos os setores.
Então foi mais do que uma discussão teológica, ela foi um avivamento na história da igreja. E eu quero começar então trazendo esse questionamento, e depois ao final eu retornarei. Será que nós hoje precisamos de um avivamento como naqueles dias? Como foi ali com Elias, como foi em 1517? Avivamento, né, são períodos onde o Espírito Santo de Deus visita o povo, traz, como a gente leu em Atos 19, o nome de Cristo sendo exaltado, a palavra de Deus prevalecendo poderosamente, pessoas confessando seus pecados, né, e conversões e um despertamento sobre o povo. E é um tema, às vezes uma palavra meio gasta, né, avivamento, e ao mesmo tempo eu vejo também esquecida. Poucos se comenta sobre isso, muito pouco se comenta sobre um avivamento, né? Às vezes a gente prega sobre tantas coisas, casamento, e tudo isso é bíblico, mas o foco às vezes nosso passa longe de Cristo, no sentido de, como eu vi uma irmã Raquel postou, né? O avivamento é um despertar para Cristo, uma volta para Cristo, de desejar mais a presença do próprio Cristo. Ainda que todas as outras coisas sejam boas, necessárias, né? O centro do evangelho da nossa vida é realmente Cristo. Então, é um questionamento que eu queria deixar inicialmente, né? Quantos de nós aqui, ultimamente, tem pensado, ou orado, ou desejado um avivamento, receber uma visitação especial do nosso Senhor? Então vamos ao texto, 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, no versículo 19. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em alta vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia,
profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós suplicamos a Tua graça, Senhor, neste momento, para que a Tua palavra seja pregada e Cristo exaltado. Este é nosso desejo, não leve em conta os nossos pecados. A despeito, ó Deus, de mim, que o Teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, como eu disse, eu vou abordar esse texto, trazendo a figura de Elias como um reformador do seu tempo, especialmente na questão do culto. E qual era o contexto da passagem? Como estava a religião do povo de Israel, dos israelitas daqueles dias, Então o contexto é de uma degradação, onde no capítulo 17, no capítulo 16, na verdade, a gente vê no final Acabe assumindo o reinado e levando o povo de Israel a uma idolatria tão grande que a Bíblia vai nos dizer que ele foi o rei que mais provocou a ira do Senhor. Acabe se casa com Jezabel, então ele institui o culto a Baal, a um deus cananeu, deus da fertilidade, das chuvas. Então, no capítulo 17, como já havia sido advertido nos tempos de Moisés, se o povo não fosse fiel, Deus mandaria castigos, E nesse caso em forma de uma seca muito grande. Olha o que diz o capítulo 17, versículo 1, volte uma página. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então Deus aqui, através do profeta Elias, manda uma seca, de 3 anos.
E aquela economia, principalmente, se hoje, quando deixa de chover aqui, já causa bastante estrago, uma cultura que era totalmente ligada à questão agrária, aquela chuva causa então a fome, uma fome terrível naqueles dias. Deus manda um castigo e um desafio também, porque se eles estavam servindo a Baal, que era o Deus da fertilidade, das chuvas, então Deus fala para Acabe: olha, não vai chover mais. Esse Deus Baal não tem autoridade, coisa nenhuma. E realmente é isso que acontece. Então, uma fome terrível naqueles dias. Mas pior do que a fome física, do que a crise econômica, era a crise espiritual. Porque, como fala em Oséias, né, eis que enviarei dias como o povo terá fome da palavra de Deus. E naqueles dias havia uma perseguição aos verdadeiros profetas. Abra comigo a Bíblia, no capítulo 22 de 1 Reis. A gente vai ver ali que o profeta Micaías, né, que era um verdadeiro profeta, ele não era ouvido. Os verdadeiros profetas não estavam sendo ouvidos, né? Jezabel maltratava. Se a gente for olhar no capítulo 18, Obadias, né, que era um mordomo, ele esconde profetas do Deus verdadeiro. Então viviam escondidos, viviam fugindo, viviam presos. E aqui é o caso de um profeta. No versículo 5, o rei Josafá consulta, né, se alia ali com o rei de Israel. Ele fala: consulta a primeira palavra do Senhor. Eles iam enfrentar uma guerra. Então o rei de Israel juntou os profetas. Isso aqui são os profetas do Senhor. Josafá era um rei piedoso. Ele pede que Acabe consulte os profetas do Senhor. E tinha 400 profetas ali, mas eram falsos. E lhes disse: irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Eles falavam coisas que agradavam o rei, que agradavam o homem, não tinham compromisso com o Senhor. E então Josafá, ele diz: não há aqui algum profeta do Senhor para consultarmos? Então ele ainda insiste, ele ainda procura um profeta do Senhor, fiel. E o rei responde: há ainda um pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías. Então disse Josafá: não fale o rei assim. Então chama esse profeta Micaías. Então Micaías, ele é chamado, ele na presença do rei. E no versículo 17, na verdade no 15, o Micaías, talvez aqui ironicamente, ele fala para o rei realmente ir, né? Porque mandaram ele falar isso e ele ironicamente fala, mas o rei fala: não, me fala a palavra de Deus, né? E aí no 16 ele fala, no 17 ele fala: então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então ele fala a verdade, eles seriam derrotados e espalhados, aquele exército. Mas Micaías no 19, olha o que ele fala, no 19, que é o trecho que eu quero destacar. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então era esse o contexto, meus irmãos, daqueles dias. Profetas que pregavam aquilo
que Acabe queria ouvir. Falsos profetas pregavam aquilo que o homem queria ouvir. Esse era o contexto. Então, a gente observa também o altar do Senhor em ruínas. No capítulo 18, no versículo de número 30, ele diz isso: o altar do Senhor estava em ruínas, o centro do culto do Antigo Testamento, da verdadeira religião, estava em ruínas. Esse era o contexto da passagem. E eu queria fazer um paralelo ao contexto da Idade Média. Superstições, ídolos, um culto misturado. Aqui, o culto a Baal, o culto ao Senhor não foi abolido. Havia os falsos profetas, havia ainda eram oferecidos sacrifícios, mas houve uma mistura. E da mesma forma, observamos hoje, infelizmente, uma crise no meio evangélico, no meio cristão, que se diz protestante. Há igrejas, investindo em métodos pragmáticos, nos púlpitos. Nós não vemos mais o evangelho sendo pregado, Cristo, o sacrifício de Cristo sendo apontado, mas apenas aquilo que o homem quer ouvir. Palavras antropocêntricas. E aí nós estamos enfrentando uma grande crise, irmãos. Porque não sei aqui quando já tiveram contato com algumas igrejas onde Cristo não é pregado, mas onde o Cristo é, como o pastor Luiz disse aqui, é moldado segundo a vontade, a mente humana. Isso é difícil você depois pregar para essa pessoa, porque ela teve uma experiência com Cristo falso, mas é como se a ideia dela foi construída. É difícil, é muito mais fácil você construir a partir do zero do que você pregar para uma pessoa que já foi de uma igreja, um desviado, que teve uma experiência com Cristo falso. É difícil, A gente pode comparar na questão da construção, É mais fácil o quê? Você construir o açaí ali na Duque do zero, ou agora o atacadão, que está todo quebrado, queimado. Primeiro tem que destruir as falsas concepções, destruir os ídolos, destruir as mentiras, as falsas doutrinas. Não é legal ver 50 milhões de cristãos protestantes no Brasil, se você sabe que a maioria não está pregando Cristo verdadeiro. A gente tem uma igreja onde é uma igreja grande, onde, se você for olhar no templo deles, tem um sumo sacerdote substituindo o lugar de Cristo. Tem a Arca da Aliança, tem símbolos misturados com o verdadeiro culto ao Senhor. Então temos vivido uma crise nesse sentido, e uma influência também dos desigrejados, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, onde nós estamos isolados, muitas vezes fomos obrigados a ficar dias em casa, e nossa carne, mais confortável é o quê? Eu assisto em casa, não preciso ir na igreja. Muitas pessoas dizem, principalmente desviados, não, a igreja sou eu, Cristo habita em mim, Deus habita em mim, eu não preciso da igreja, eu não preciso da comunhão, eu não preciso me submeter aos pastores, uma liderança espiritual. Não, eu tenho Cristo no meu coração, eu prefiro ficar de noite em casa, assisto a pregação que eu quiser, eu troco, se não falar que eu quero, eu boto outro pregador, e ele nem sabe da minha vida, ele está pregando lá e não me conhece. Agora o pastor aqui, ele conhece. Então, irmãos, temos vivido uma crise no culto, uma crise. Eu sei que tem muitos irmãos aqui e irmãs nesta igreja que queriam estar aqui. Eu conheço, eu sei que irmãos do grupo de risco, irmãos que por alguma debilidade, por algum motivo, não podem estar aqui. Mas eu sei, infelizmente, conversando
com o pastor, com os irmãos, que nós somos tentados, os irmãos da nossa igreja, de todas as igrejas, a não voltar a congregar, a ter a comunhão com os santos, a frequentar as reuniões. Nós somos tentados. E a pandemia veio mostrar isso. Tem muitos cristãos que o domingo, o culto era um fardo. Está até mais à vontade agora. O domingo se tornou um dia do lazer, entretenimento, dos filmes, da televisão, do futebol. Ficou mais, não precisa ir na igreja mais, ficou até mais à vontade. Nós perdemos um pouco aquilo que os reformadores trouxeram, que é o dia do Senhor, o dia da feira da alma, do deleite, de ouvir a palavra, né? Um anseio por conhecer a Cristo, de estar em comunhão com os irmãos, que é um pedaço do céu, né? Uma antecipação daquilo que viveremos. O domingo tem se tornado um dia como qualquer outro, e a palavra de Deus distingue o domingo como um dia separado para nós celebrarmos a ressurreição do nosso Senhor, deixarmos tudo de lado, os afazeres, o trabalho, descansarmos e deleitarmos o Deus da nossa salvação, na obra completa e consumada de Cristo. A chegarmos aqui e ouvirmos uma palavra, mas muitas vezes nós nos enchemos de tanta coisa ao longo do dia, do domingo, entretenimento, mídias sociais, filmes, e chegamos aqui, brigamos, chegamos atrasados, e aí está aqui com a mente em outro lugar, está com a mente na semana, no trabalho, nos problemas, nos ídolos, e não consegue prestar um culto a Deus. Nós precisamos resgatar o culto verdadeiro ao Senhor. Então, nós, para o entendimento aqui do culto a Deus, eu vou dividir em duas partes, na verdade 3. Primeiro eu vou falar o que não é o culto a Deus, com base no texto, o que não é o culto verdadeiro a Deus, o que não é um culto que agrada a Deus, e depois o culto que agrada ao Senhor. Amém? E no terceiro ponto, essa chamada ao avivamento, né? Como Elias faz no final, a oração dele. Então, o que não é um culto agradável a Deus? Versículo de número 21. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então o que significa isso aqui? O povo estava dividido. O coração do povo, o culto, estava misturado, mesclado. Então, primeiro ponto, ter elementos do culto, como aqui tinha, eles cortaram o cordeiro em pedaços, como era feito no culto a Yahvé, havia um altar. Então, ter elementos do culto verdadeiro não significa a aprovação de Deus. Ter elementos não significa. Por quê? Além desses elementos, havia outras coisas acrescentadas pela religião cultural vigente da época. Então, não se aboliu o culto, foi feita uma mistura. E aí, Elias desafia o povo: até quando cocheareis? Né? Literalmente significa, ele fala cochear ao longo ou entre dois gavetos. Israel não havia rejeitado de todo o Senhor, como eu falei, não havia sido abolido, mas havia uma combinação, e era exatamente isso que Deus tinha advertido o povo antes deles entrarem na terra prometida. Deuteronômio diz para não acrescentar nada. Quando eles se chegassem à terra prometida, não imitem a religião deles, não imitem, porque ele sabia, Deus havia dito que era abominação essa mescla de um culto a Deus e um culto às outras divindades. Deus abominava. Havia um poste ídolo ali, além do culto a Baal. Eles adoravam um poste ídolo.
Esse é o primeiro ponto, então. O que não é um culto agradável a Deus? Um culto não é agradável a Deus, é um culto misto, misturado. Com elementos, às vezes pode ter a palavra, batismo, mas ele é misturado com outras coisas que não provém da palavra de Deus. E é interessante que... Por que o povo busca somar coisas? Por que o povo busca inventar, colocar coisas? Tem uma pregação do David Wilkerson que ele fala, uma acusação que ele faz ali, lá nos Estados Unidos, as igrejas, quando elas iam começar ali o seu trabalho, era instalada uma igreja, né, construída, eles passavam uma divulgação, uma pesquisa no bairro, na cidade ali, na região. O que eles gostavam? O que vocês gostam? Vocês gostam de dança? Vocês gostam de coral? Vocês gostam de teatro? O que vocês gostam? Faz uma pesquisa e vamos botar no culto. A intenção é atrair as pessoas para dentro da igreja. Então, hoje é o que a gente vê isso hoje. De certa forma, onde o foco é trazer as pessoas. Então, há igrejas onde se coloca mesas ao invés de cadeira e vai sendo oferecido refeições, enquanto os crentes... Isso é uma igreja interior de São Paulo, eu não estou mentindo aqui, irmãos. Depois, quem quiser, pode me perguntar. E a igreja vai sendo oferecido os alimentos ali, enquanto o pastor está falando. Igrejas onde o pastor apresenta filmes, onde ele é um animador de plateia, ele desce. A igreja onde ele senta num banquinho e fala palavras bonitas para agradar o seu coração. Fala palavras bonitas para massagear o seu ego, para alimentar os seus sonhos, fazer você uma pessoa melhor. O culto que não agrada a Deus não é só em igrejas onde há muita bagunça, mas igrejas históricas também, onde abrem portas para o liberalismo, onde querem apenas fazer você um bom cidadão, uma pessoa boa, de bons costumes, como o pastor Luiz disse aqui hoje pela manhã, mas Cristo está sendo omitido. Então, o culto misto não agrada o Senhor. E aqui, a gente muitas vezes é tentado a fazer culto para agradar. Tem igrejas que têm assim: culto para agradar os jovens é de um jeito, culto para agradar os idosos, culto para agradar os adultos, os casados, os solteiros. E às vezes nós somos tentados aqui, como igreja, como nós estamos permeados por essa cultura, nós somos tentados a dizer: não, o culto na Saron está meio parado, vamos botar algo mais animado aí, vamos fazer algo, não, vamos colocar alguma coisa para, eu acho que tem que atrair os jovens, a igreja tem que atrair os jovens. É isso que a palavra de Deus condena aqui, um culto misto, um culto com invenções humanas, um culto onde o Senhor divide o espaço com outra divindade. No caso de hoje, o próprio homem quer fazer a minha vontade, quer, né, na pregação, nos louvores. Então, o segundo ponto, um culto com o coração dividido, ele não agrada ao Senhor, né? Ou é Baal ou é o Senhor. Se é Baal, seguiu. Então não adianta nós virmos à igreja e nos apegarmos ali a algumas práticas, né? Olha, eu estou vindo à igreja, como o pastor Luiz disse hoje, né? Eu estou vindo à igreja, está tudo bem, está tudo certo, mas se o nosso coração está dividido com ídolos, esse culto não será aceitável perante Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Olha uma situação que acontecia nos tempos de Jeremias. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. Jeremias capítulo 7. Diz assim, versículo 9 e 10. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente. Queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm e se põem diante de mim, neste templo, que se chama pelo meu nome,
e dizem: estamos salvos? Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Então aquele povo no tempo de Jeremias, eles queimavam incenso a Baal, eles tinham ídolos no seu coração, mas dava o sábado lá, eles estavam lá no templo, e oferecendo sacrifícios, estavam lá, queimando incenso, e Deus fala: vocês acham que vocês vão ser aceitos, esse culto? Se nós servirmos aos ídolos de segunda a sábado, no domingo, nós chegaremos à casa do Senhor, e assim nós seremos aceitos. Mas como o pastor Luiz também disse aqui de manhã, né? Mas não há ídolos aqui na igreja, não há imagem, escultura. Nós somos uma igreja batista, não tem aqui não tem ninguém adorando um ídolo aqui. Olha o que diz então Ezequiel 14, versículo 3 e 4: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier a consultar um profeta, eu, o Senhor, lhes responderei, segundo a multidão dos seus ídolos. Então qual é a acusação que Deus fazia? No tempo de Ezequiel, aquele povo estava longe do templo, mas eles iam consultar Ezequiel, queriam resposta de Deus, mas não estavam arrependidos dos seus pecados. Eles tinham ídolos dentro do seu coração. Às vezes os ídolos não são físicos, não são externos, mas eles estão dentro do nosso coração. Nós temos que identificá-los, como o pastor Luiz disse hoje, nomeá-los e arrepender dos pecados, arrepender desses ídolos. Só assim o culto vai ser verdadeiro ao Senhor. Só assim Ele vai nos responder. Calvino disse, Calvino, reformador: nosso coração é uma fábrica de ídolos. Todos os dias surgem ídolos no nosso coração. A igreja precisa decidir a quem quer agradar. Qualquer coisa que nós colocamos acima do Senhor é idolatria, até as coisas boas. O pastor Luiz trouxe muito, a pregação coincidiu bastante o tema de hoje pela manhã, quando ele diz que o ídolo pode ser o conforto, o ídolo pode ser o status, a sua aparência, o ídolo pode ser dinheiro, o ídolo pode ser até sua família, o ídolo pode ser seu trabalho. Nós temos tantos ídolos, e esses ídolos nos atrapalham de cultuar o Senhor. Quando nós estamos aqui, de repente nosso pensamento voa para os nossos ídolos, e aí nós deixamos de receber a palavra, deixamos de cultuar o Senhor, porque nosso coração não está no Senhor. Deus não aceita um culto apenas exterior, apenas da boca para fora, o corpo físico. Não adianta estar aqui, nós devemos nos esforçar para estar aqui prestando atenção realmente na palavra, nos louvores, exaltando o nome de Deus. Nós precisamos quebrar todos os ídolos, abandonar todos eles. Então, o primeiro ponto, eu disse que ter elementos apenas não é suficiente. Culto a Baal também tinha elementos. Segundo ponto, adorar a Deus e a Baal não pode. Ou é Deus ou é Baal. Tem que ter um coração não dividido, é inteiro no Senhor. Então, prosseguindo no texto, a gente vai ver o terceiro ponto agora, quando ele diz, no versículo 22: Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Ainda que havia um remanescente, Deus vai falar com Elias. Havia 7.000 que não se dobraram. Deus sempre tem seu remanescente, mas de fato a predominância, o governo ali, o rei e a rainha, predominava a religião falsa, predominava, tanto que nesse momento estava ele a sós, profetas escondidos, presos, e Elias ali contra 450.
Então, o que isso significa para nós? Essa discrepância numérica. Que quantidade no culto não significa aprovação do Senhor. Não necessariamente. E é o que acontece hoje. Muitas igrejas estão cheias. Estão abarrotadas. Igreja com 3, 5 mil membros. Como eu disse, né, o número de evangélicos hoje é surpreendente. O número de evangélicos, né, é praticamente a proporção de 1 para 4 no Brasil. Eu não sei aqui em Campo Grande, mas de cada 4 pessoas, se esbarrasse uma, tinha que ser crente. No trânsito, imagina como é que ia ser, na vida, no trabalho. Então, número não significa nada. Nós somos tentados a olhar o número e ver, nossa, aquela igreja está crescendo, hein? Aquela igreja ali apareceu ontem. Mas qual muitas vezes é o propósito daquela igreja? Como eu disse, é o pragmatismo. Atrair pessoas através de métodos carnais. Nós não queremos atrair pessoas com métodos que não sejam aqueles que a palavra de Deus nos diz, que é a pregação do Evangelho. Senão nós vamos atrair pessoas não convertidas para dentro da igreja. Então, número não significa, cuidado, irmãos, com número. A palavra de Deus fala em Mateus 7, nos 2 caminhos, que muitos seguirão o caminho largo. Muitos, poucos são pela porta estreita. E é isso que nós temos visto no nosso tempo também. E uma coisa que me deixa triste aqui, eu conversei com um pastor, é que muitas vezes, e nessas igrejas, onde Cristo não é pregado, onde o homem é exaltado, os cultos de oração, eles estão cheios, né? Porque as pessoas estão ali para fazer campanha, para ganhar, e não falta. Mas, e nas igrejas onde o motivo do culto de oração é bíblico, é verdadeiro, onde o motivo do culto de oração, nós buscarmos a Cristo, buscarmos viver a palavra em comunidade, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, intercedendo uns pelos outros, agradecendo. Será que é necessário para aumentar o nosso culto de oração, botar campanha aqui? Vamos botar uma campanha agora para voltar o marido, para ganhar o emprego, para saúde, 7 quarta-feiras. Será que a motivação não é suficiente, irmãos? Será que não é suficiente o sangue de Cristo? Será que não é suficiente nós termos a presença de Cristo conosco? Né? Como tem um pastor Joel Bick, né, ele fala também que, imagina se quarta-feira a gente fala assim, olha, quarta-feira vai vir um pregador famoso lá na igreja, vai participar da reunião do Zoom lá na igreja, vai vir um Paul Washer. Como que a igreja ia lotar? Se o apóstolo Paulo estivesse vivo, o apóstolo Paulo vai estar lá na igreja, no culto de oração. A igreja ia lotar. Agora, se eu falo que Cristo está no culto de oração, vai lotar? Jesus Cristo está lá. Então, qual a motivação que nós precisamos? Qual a motivação para que o povo de Deus esteja presente nas reuniões? É triste ver que a motivação é errada e está cheio. É triste ver. Jamais vamos trocar motivação aqui. Não podemos fazer isso. Porque realmente, como eu falei, o número não quer dizer nada. Mas nós ansiamos mais pessoas aqui. Amém? Então, nesse terceiro ponto, número não quer dizer nada. Olha em Lucas, para encerrar o tema da oração, eu separei um versículo aqui, Lucas 18. Lucas 18, 7 e 8. Pode abrir, é uma parábola do juiz iníquo, onde uma viúva ali, ela vai incomodando o juiz dia após dia, pedindo que a sua causa fosse atendida. E aí, Jesus Cristo diz que aquele juiz atendeu. E agora ele conclui no versículo 7 dizendo: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos,
que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda contará fé sobre a terra? Está falando aqui de oração. Será que nesses últimos dias Cristo encontrará fé? Aqui a viúva importunava naquele juiz. E Cristo falou: Deus vai responder as orações de vocês. Mas será que vai encontrar fé? Encontrar pessoas que clamam, né? Pedir, dar-se-vos-á, bate a porta e abrirá. E aí o terceiro ponto, o quarto, diz assim, no versículo... Senhor, ele diz: e eles clamavam em altas vozes, no versículo 28, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Então aqui o culto foi acontecendo lá, e nada acontecia, né? O culto ia rolando lá e o fogo não descia, e Elias então zomba, fala para eles clamarem, e eles clamam mais alto, em altas vozes, versículo 28, né? E retalhavam com facas e com lancetas, até derramarem seu próprio sangue. Então o que significa isso? E não veio fogo, Deus não respondeu. Movimentação, ativismo, sacrifícios, não significa aprovação de Deus. Aqui havia uma coreografia, estavam manquejando ali, pulando e gritando, 450 homens gritando, aquela movimentação e se cortando, mas isso não significa aprovação de Deus. Uma igreja que tem programas, uma igreja que movimenta, que faz, e não significa necessariamente que Deus vai abençoar. Se houver ídolos, se não for Cristo centro, se estiver botando o homem como centro, se for algo que não for de Deus, não for da palavra de Deus, não adianta, não adianta. E é interessante, eles se cortavam com lancetas, né? Denota o quê? Um sacrifício. E para você ver como eles criam tanto naquilo, ninguém ia se cortar aqui se ele não cresce que Baal era Deus. Ele não ia se cortar à toa. Poxa, quem que só se fosse louco, né? Mas aqui, a princípio, eles eram pessoas normais, mas que tinham uma fé muito grande. Uma fé que se cortavam para sacrificar a Deus dele. E não se impressione então com movimentos de fé muito grande. Se não for para Deus, dia 12, o que nós vimos? Quando eu morava lá em Pirassununga, ia para minha casa, eu passava em Aparecida. O tanto de pessoa que estava caminhando ali, né? As famosas romarias. Aquilo é um sacrifício, irmãos, de andar de pé de noite, andar de pé quilômetros, correndo o risco de ser atropelado. A fé é muito grande, a fé que a Aparecida vai abençoar, a fé é muito grande. Mas fé por fé é alguma coisa? Fé em Deus, na palavra de Deus. Fé por fé, eles tinham fé também, adorava Baal, achava que Baal ia vir. Como fala em Romanos 10, versículo 2: porque dou testemunho a favor deles que têm zelo por Deus, porém sem entendimento. Paulo fala dos judeus, eles tinham zelo com a palavra, com a lei, mas sem entendimento. Então pode ser sincero, mas ela está sinceramente errado, como o pastor Anderson uma vez disse aqui, mas está sinceramente errado. Não se impressione então com movimentos de fé, com movimentos que ativismo e tudo. Não é isso que agrada ao Senhor, não é isso. Mas é interessante também essa questão do sacrifício e do ídolo. Às vezes, igual o pastor Luiz disse, nomeie os ídolos. Aí você pode falar: eu não sei quais são os ídolos no meu coração, que é um meio para identificar. O pastor Jonas Madureira diz, né, que todo ídolo ele requer sacrifícios. Vê o seu coração, vê o seu dia, o seu tempo. Por quê?
por quais coisas ou por quem você tem se sacrificado mais do que a Deus, né? Os ídolos exigem sacrifício. Se você, por exemplo, aquelas pessoas que idolatram um time de futebol, o time vai jogar lá no Japão, não sei aonde, o cara gasta o dinheiro dele, sacrifica porque ele ama o time. Às vezes aquelas tem show aí, agora não vai ter mais, né? Mas aglomerava na fila lá, a pessoa na madrugada, cantores, né? É idolatria, sacrificava porque ele ama. O que você tem sacrificado na sua vida? Por quê? Por quais coisas? Tem pessoas que amam tanto o emprego, é uma coisa boa o trabalho, mas ama tanto que fica até tarde e não dá tempo para sua esposa. Está sacrificando, né? Está sacrificando pelo ídolo, né? Às vezes quer aparecer para o chefe, então ele sacrifica o seu tempo. Às vezes você ama tanto o celular, sacrifica 6 horas, 7 horas do seu dia no celular, ama o videogame. Tem ídolos, irmãos. Olha o que você tem sacrificado do seu tempo. Às vezes o seu ídolo pode ser a preguiça também. Você fica horas parado, dormindo, vendo televisão, está sacrificando o seu tempo. Aonde você tem usado, né, sacrificado? Você vai descobrir seus ídolos. Como o pastor Luiz diz também, pelos pesadelos, né? O que você mais teme? Ou então pelos sonhos também. O que você mais almeja na sua vida? Será que você almeja ser mais cheio de Deus? Almeja receber um avivamento? Ou almeja um carro? Almeja uma casa? Não é porque você está aqui nessa igreja que você está imune da prosperidade, de ser da idolatria da prosperidade. Todos nós estamos sujeitos a colocar o coração no dinheiro, na saúde. Todos nós estamos sujeitos, irmãos. Mas o que houve então, no final? No versículo 29. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Ele dá uma ênfase aqui 3 vezes. Não houve voz, né? Nem resposta, nem atenção alguma, né? Quando no hebraico ele repete, quando ele quer enfatizar. Não teve nada. Você pode sacrificar pelo seu ídolo, você pode dar sua vida, não vai te corresponder. Esse Deus é um vazio. Jeremias capítulo 10 fala: os ídolos são como um espantalho em pepinal, eles não falam, necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal, também não podem fazer o bem. Os ídolos feitos por mãos são nulos, são vaidade, não pode satisfazer o coração. Você pode dedicar sua vida, fazer sacrifícios, ele não vai corresponder, não vai ter resposta. E aí tem um convite em Isaías 55, 1 e 2, não precisa abrir, eu vou ler. Todos vocês que têm sede, venham às águas. Vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que te digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. O convite que Isaías faz é: olha, vocês estão gastando dinheiro naquilo que não satisfaz vocês. E Cristo vem dizer então em João 6 que Ele é o pão da vida. Só Ele pode preencher esse vazio que tem em nossos corações, nenhum ídolo pode. Vamos prosseguir. Como é o culto que agrada a Deus então? Eu falei que o culto que não agrada a Deus, ele é um culto dividido, coração dividido. Ele é um culto misto, misturado, coisas que Deus ordena, coisas que Deus não ordena. Ele não é, a aprovação de Deus não está necessariamente no número, e a aprovação de Deus não está no movimento, na movimentação, no ativismo, no sacrifício. Como que é o culto que agrada a Deus? Então vamos ler o 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes,
Então armou a lenha, dividiu o lenha em pedaços, pô-la sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o local, sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez. Fizeram. Disse mais: fazei a terceira. E o fizeram, terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu de água também o rego. Então, como eu disse, o começo aqui desse versículo 30, o que ele fez? Ele fez muitas coisas, botou lenha e tal, mas a primeira coisa, restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. O que significa o altar do Senhor? No Antigo Testamento, era onde eram feitos os sacrifícios, onde apontava para a aliança, quando ele coloca as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, com o qual o Senhor fez aliança, apontava para o sacrifício do Cordeiro de Deus, apontava para, sem remissão de pecado, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O centro do culto no Antigo Testamento era o altar, que apontava para Cristo, o altar messiânico, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o altar que estava em ruínas, ou seja, estava para escanteio. Aliança, Cristo, Messias, o Cordeiro, não estava no centro do culto. Era um culto que buscava agradar ao homem, como a gente viu os profetas falando. Então, não era mais cristocêntrico. E nós não temos altar aqui, não existe isso. Tem pessoas que usam esse termo, altar, vem até o altar. Não existe altar no Novo Testamento, mas temos a revelação completa. Nós temos Cristo. O culto é cristocêntrico. É isso que a reforma protestante veio buscar. Não culto a Maria, não culto a santos, o culto a Deus, a Cristo, o único mediador. Cristo, não o homem, não coisas criadas, não o ego do homem, não as bênçãos. Nossos louvores, eles têm que reportar Cristo, as obras de Cristo, as obras de Deus, glorificar a Deus. Não eu quero, me dá, olha para mim, isso e aquilo, é Deus. A pregação aqui, aquele povo vivia uma fome da palavra, mas nós temos aqui, irmãos, o pastor Anderson, o pastor Luiz, que buscam a fidelidade nas Escrituras, a pregação versículo por versículo, não fugindo de temas, mas buscando expor Cristo, sempre Cristo. É isso que precisamos. Nosso culto, a nossa vida, viver em função de Cristo. Então, nessa noite, irmãos, saberemos se o culto é verdadeiro, que você tem prestado aqui, através da nossa intenção de estar aqui. Por que você veio aqui hoje? Como o pastor Luiz trouxe de manhã também essa pergunta. Por que você veio aqui hoje? Veio receber uma bênção de Deus? Veio ser confortado com uma palavra para massagear seu ego? O que você veio aqui? Você veio ver a Cristo? Ou você veio ver uma pessoa pregar? Você veio ver os amigos? Ainda que não seja errado, mas o centro do culto é Cristo. A igreja não pode se transformar em um clube. O centro é Cristo. Então restaure a centralidade de Cristo na sua vida. Continuando, ele diz no 36, no tempo devido, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Segundo a tua palavra. O que Elias fez isso aqui? Foi segundo a imaginação dele, a invenção? Ele quis fazer, estava com vontade, quis inovar, quis mostrar que ele é poderoso? Não. Segundo a tua palavra. O culto que agrada a Deus é cristocêntrico, e ele é segundo a palavra de Deus. A centralidade da palavra no culto. A reforma trouxe isso, né? A centralidade da palavra no culto e nas nossas vidas. Lutero, quando ele fala
da Reforma, ele fala: eu não fiz nada. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Eu só preguei, e aí, enquanto eu dormia, enquanto eu estava descansando, a palavra foi destruindo o papado, o império. A palavra acabou com tudo. A palavra é a palavra de Deus. Como deve ser o culto hoje então, irmãos? Conforme Deus ordenou. A Reforma trouxe, o que chama princípio regulador do culto. O que significa isso? Nós só fazemos o que Deus ordenou, exclusivamente, não inclusivamente. Deus ordenou a pregação, a leitura, a oração, os cânticos, batismo e ceia, jejum quando oportuno, quando fala a nossa confissão de fé. E é isso. Isso é o culto assim, o que ordenou. O que não ordenou, a gente não faz. Por quê? Deus quer um culto obediente. Em Levítico 10, aqui não precisa abrir, Nadab e Abiú, no Antigo Testamento, eles ofereceram um fogo estranho. E a palavra de Deus fala: por que o fogo era estranho? Não explica exatamente o porquê, mas fala o que lhes não ordenara. O fogo era estranho porque Deus não ordenou aquela forma. Não ordenou, e eles foram consumidos. Deus foi bem detalhado ali, em todo o sacrifício. É até meio maçante, Levítico, quando você lê, as pessoas normalmente lê Gênesis, Êxodo, chega em Levítico, a leitura anual já começa a dar uma travada, porque tanta lei, tanto detalhe, que às vezes o pessoal cansa. Mas é porque Deus, ele especificou como ele quer. Não quer invenção, não quer ideias humanas. E 1 Samuel 15, não sei quantos lembram dessa história, mas Samuel fala para ele derrotar o exército lá de Amaleque e matar todos, os bois e tal. E aí o Saul fala que tinha feito a palavra de Deus, mas Samuel, eu estou ouvindo aqui o balido das ovelhas. Ele: não, isso aí eu vou fazer um sacrifício, é um cultão, vou fazer um louvorzão aqui, vai ser aquele. E que Samuel fala para ele? Melhor é obedecer do que sacrificar. Um culto obediente a Deus, melhor do que você fazer o que você... Não. E depois ele compara a rebeldia, a desobediência, a feitiçaria, a idolatria. Aquele culto lá de Saul era idolatria para Deus, é feitiçaria, que Deus não ordenou. Um culto obediente que Deus pede. E no Novo Testamento, é o mesmo Deus, Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele deixou palavras também, ele deixou ordenado no Novo Testamento. Aí tem pessoas que colocam 2 Coríntios 3,17, não sei quantos já ouviram isso aqui, eu já ouvi muito. Onde há o Espírito, aí a liberdade. Eu já ouvi isso, para justificar as suas... Você tem liberdade, irmão, no culto. Se quiser pular, rolar, cambalhota, pula, grita, chora, ri, faz o que você quiser, você tem liberdade. Mas o contexto, irmão, é exatamente... Não tem nada a ver. 2 Coríntios 3, e ali no começo do 4, está falando do véu que estava tampando os incrédulos, que Satanás estava cegando, para não ver a glória de Deus na face de Cristo. E quando tinha o Espírito, a liberdade desse véu, a liberdade, eles não conseguiam enxergar o novo ministério do Espírito, e eram libertos daquele ministério da lei. Onde é o Espírito, há a liberdade disso, não a liberdade para fazer o que quiser no culto, não há essa liberdade. Calvino fala o seguinte: eu sei que é difícil persuadir o mundo de que Deus desaprova todos os modelos de culto que não são expressamente sancionados pela sua palavra. Eu sei que é difícil, mas as palavras de Deus são claras e distintas. Obedecer é melhor do que sacrificar. Em vão me adoram ensinando doutrinas e mandamentos de homens. Qualquer adição à sua palavra é uma mentira. Um culto da vontade é vaidade. Calvino comenta isso. E também tem um outro reformador, Thomas Watson, diz no Breve Catecismo, comentando que esse Deus adorado é extremamente zeloso com o seu culto, que é a menina dos seus olhos, a pérola de sua coroa, que ele
que ele guarda como guardou a árvore da vida, com querubins e espada flamejante, para que nenhum homem pudesse se aproximar para contaminá-la. O culto deve ser tal como ele instituiu, do contrário será fogo estranho. O Senhor ordenou a Moisés que fizesse o tabernáculo segundo o modelo mostrado no monte, nem poderia acrescentar, nem remover nada. Se Deus foi tão exigente e zeloso quanto ao lugar na adoração, quanto mais rigoroso será quanto à própria adoração. Certamente cada elemento do culto deve ser conforme o modelo prescrito nas Escrituras. Devemos cultuá-lo. O culto que agrada a Deus, cristocêntrico, é segundo as Escrituras. Quanto mais, ele fala, né? Se ele descreveu tantos detalhes assim para o local, quanto mais a forma, quanto mais o que Deus quer de nós aqui, em espírito, em verdade, adorando Ele com o espírito, mas também com o entendimento, segundo a palavra dEle. Então, irmãos, tendo esse culto cristocêntrico, segundo a palavra, nós devemos orar e ansiar e pedir por uma reforma e um avivamento. E Elias fez isso. Ele diz: responde-me, Senhor, responde para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Para quê? Elias orou para ele ser abençoado, para a glória de Deus, para que saibam que tu és Deus. Essa era a vontade de Elias, o povo se voltar a Deus. Não é para mostrar que ele estava certo, mas a oração era para a glória de Deus. E ele fala, retroceder o coração deles, como eu disse aqui, é uma forma de voltar, a reforma, retrocede àquele padrão bíblico anterior que foi dado, às veredas antigas, né? Como diz Jeremias 6,16, assim diz o Senhor: põem-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele. Nós não precisamos de novidade, não precisamos de acréscimos, não precisamos de invenções humanas, pragmáticas, para atrair pessoas aqui. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que obedecer, é melhor do que sacrificar. É isso que Deus quer de nós, é a esperança nossa, de uma reforma, de um avivamento. É o que ele fala, tu fizeste retroceder, tu fizeste. Não é uma pregação de um pastor, não é a eloquência, não é nosso desempenho, mas o Senhor que faz o coração do povo retroceder a Ele. O Senhor, essa é a nossa esperança. Se dependesse de nós, nós não receberíamos um avivamento, uma reforma, nós continuaríamos seguindo a Baal. É a Deus o arrependimento, retroceder o coração a Ele, mudança de vida, isso que é uma reforma. Não é, como eu falei, não é aqui um dogma, uma doutrina para ficar debatendo e se orgulhando, minha igreja é isso, é aquilo. É uma transformação de vida. A reforma, eu não quero que e nem o pastor Antônio, nem ninguém quer que todo outubro, todo ano, relembre somente a reforma, aponte para lá, mas é Cristo, é voltar a Deus que a gente quer. Nosso coração deve estar em Deus. Então, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Abandonaram os ídolos, só o Senhor é Deus. E por que não nós? Por que não nós? Porque a palavra de Deus não pode ser crida e prevalecer e Cristo ser exaltado como lá em Atos, como nesse povo aqui que abandonaram os ídolos. Não podemos nos conformar com uma ortodoxia morta. Tem que se
encarnar essas verdades no nosso coração, solus Christus, sola fide, sola gratia, soli deo gloria, encarnar e vivermos isso. Por que não nós, irmãos? Por que quando a gente olha a história desses irmãos, dos reformadores, quem era Elias? Tiago fala, quem era Elias? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou uma outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Elias era sujeito às mesmas paixões, Calvino, Lutero, puritanos, reformados e os apóstolos, todos estavam sujeitos às mesmas paixões que nós. Por que não pode também a Igreja Batista Saron receber um avivamento, receber um despertar do Senhor, uma visitação de Deus? Não depende de nós, como eu falei. A água que ele joga ali simboliza isso. Não era se ele fosse humano, ele tinha que fazer ali a isca lá, botar as coisas ali para dar certo, né? O combustível, tal, oxigênio, não abafar. Ele joga água para dizer: não sou eu, é fogo de Deus, é sobrenatural, não pode ser movido pelo homem, não pode. E aí tem um trecho também interessante de um livro do Heaven Hill, quando ele fala: onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Deus de Elias está lá, o Deus é o mesmo hoje e eternamente, ontem. E onde estão os Elias de Deus? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, nós podemos ser visitados, mas Elias também era um homem. O que ele fala no capítulo 17 que a gente leu? Versículo 1: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Olha isso, irmão, falar isso, Elias falar que ele estava perante a face de Deus. E no capítulo 18 ele fala a mesma coisa para Obadias. Ele fala no versículo 10: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Não, na verdade, eu agora perdi aqui, no 15. Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou. Perante cuja face estou. O avivamento não virá, irmãos, se não houver homens e mulheres de oração, que andam perante a face de Deus. Você acha que os reformadores, eles ficavam enfurnados? A gente tem uma visão às vezes essa, estudando a Bíblia o dia inteiro, só estudava, né? E hebraico, grego. O foco deles é mais estudar. Orar não era muito com eles, não. Orar, não era homem de orar. Olha o que o Lutero fala aqui: se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. E tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente em oração. Seu lema era: aquele que orou bem, estudou bem. A Bíblia não é um assunto intelectual, né? O conhecimento que temos de Deus é um conhecimento experimental na vida, vivendo diariamente com Ele, em oração, perante a face de Deus, né? Os antigos diziam corandeu, vivendo perante a face de Deus. A ênfase então da reforma não foi no conhecimento, como disse de novo, doutrina X ou Y. A ênfase é um coração que ama a Deus, que se volta para Deus. É isso que nós temos que imitar. Imitar a vida de Elias, imitar a vida de Paulo, como ele imitou a Cristo, nosso maior modelo de oração, de amor. Quantos de nós estamos dispostos, né, a imitar esses homens? Nós queremos receber o avivamento, então vamos imitá-los. Os reformadores deram a vida pelo Evangelho. Sabe a Bíblia que nós temos hoje aqui? Teve irmãos que deram sangue para traduzir. William Tyndale foi queimado por causa da tradução da Bíblia para o inglês, para que nós tivéssemos ela nas nossas mãos. Às vezes a gente admira a história deles, admira o que eles viveram, mas a gente não quer imitar, não é verdade? A gente admira a história de Paulo, admira a história de Elias, mas quantos aqui querem viver perante a face de Deus? Quantos aqui querem sacrificar?
Vamos orar, irmãos, para o avivamento, abandono dos ídolos, para que nossa mente, quando estiver aqui cultuando a Deus, esteja cultuando somente Ele. Não é difícil, o pecado vem, né? Todos nós enfrentamos isso, mas vamos nomear os ídolos, vamos ver onde temos errado. Por que nós não podemos ser visitados também por Deus, irmãos? Porque não depende do nosso desempenho. Eles eram homens sujeitos às mesmas paixões do que nós. Nós não temos essa... Não, aqueles homens eram heróis da fé. Espera aí, eles eram categoria acima. Eu não, eu sou aqui só um membro, vivo aqui na Igreja Batista Sarão em Campo Grande, 2020, isso aí não. Deixa com eles, eu sou aqui apenas um simples crente aqui. Por quê? Por que não, irmãos, experimentarmos? A gente não pode servir a dois senhores, vamos servir a Deus totalmente de Deus. E quando Deus derrama esse avivamento, essa fome de Deus, de Cristo, o avivamento produz amor pela igreja também. Se você ama o cabeça, você não ama o corpo. Não existe isso. A pessoa que valoriza a Cristo, mas não valoriza a igreja. Isso é uma resposta, né? Aquelas pessoas que insistem em estar fora da comunhão dos santos. Você ama o cabeça, mas o corpo, não. O corpo é de Cristo, a igreja é de Cristo. Temos aqui projetos, programas, o pastor Anderson aqui, e todos nós temos aqui, né, sonhos para a igreja, de crescimento, avançar do reino, como ali fala em Atos, né, que transtornavam a cidade, ali botavam de pernas para o ar, como Elias foi um perturbador de Israel, era considerado um perturbador, Acabe chamava de perturbador. Será que nós temos sido incômodo? Será que nós temos realmente seguido os passos de Cristo e brilhado à luz dele? Será que nós queremos isso, irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, encerrar. Ó Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Sabemos que não depende de nós. Se dependesse, Deus, não teria motivo para a gente pedir ao Senhor. Nós sabemos nossos pecados, aqui todos nós temos ídolos, ó Pai, em nossos corações. Que possamos, ó Pai, identificá-los, abandoná-los, através da Tua graça, do Teu Santo Espírito. Quando Cristo for revelado aqui, quando Cristo for exaltado, Deus, nós não vamos precisar mais de ídolos, porque eles não nos satisfazem. Somente Cristo. Por que nós não podemos receber, Senhor? Por que nós não podemos ser mais santos, ó Deus? Por que, Pai? O Senhor é o mesmo Deus, ontem, hoje, será eternamente, Deus. A reforma não foi um evento único, avivamentos, o Senhor de tempos em tempos visita a sua igreja. Nós temos pecados, ó Pai, para confessar, para abandonar, como aquele povo de Éfeso. Deus, nós temos parentes, amigos, que ainda não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo, muitas vezes estão sacrificando, estão envolvidos, mas estão cegos, adorando Baal, mas não haverá resposta, não haverá fogo, Deus, somente no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Nós temos essa missão aqui, e o Senhor disse que receberemos o Espírito e seremos testemunhas em toda a terra. Visita a Tua igreja, Senhor. Visita, Senhor. Que traga maior santidade, que abandonemos nossos vícios, aqueles pecados, ó Pai, que tanto nos incomodam, Senhor, tanto nos atrapalham de adorar o Senhor. Que as nossas reuniões de oração estejam cada vez mais cheias, pessoas querendo a Deus, não as bênçãos de Deus, mas a Deus.
a Deus. Muitas vezes sentimos cansados, ó Deus, porque temos sacrificado pelas coisas erradas, que não trazem alegria. Mas o Senhor é o pão da vida, o Senhor não falha, o Senhor é fiel, o Senhor é glorioso, o Senhor é totalmente desejável, o Senhor é o tesouro, aquela pérola de grande valor que tudo perde o seu valor, como Paulo diz, se torna esterco comparado a conhecer a Cristo. Abençoa as famílias aqui desta igreja, Senhor. Abençoa os homens, as mulheres, os cultos particulares, os cultos domésticos, ó Deus. Abençoa as vidas devocionais de cada irmão e irmã aqui, Senhor. Uma igreja que não ora não receberá um avivamento. Uma igreja que não busca o Senhor verdadeiramente, Deus. Uma igreja com o coração dividido não receberá a visitação do Senhor. A quem nós temos adorado? Para que nós temos vindo aqui? Para que, Senhor? Será vão se não for somente para a glória de Cristo. Seja exaltado, ó Pai, nesta igreja. Seja exaltado, ó Pai, neste bairro, nessa cidade, Deus. Neste país, onde há tanta idolatria ainda, Senhor. Onde há tanto misticismo, superstições, onde o homem é exaltado e glorificado, e muitas vezes os altares, ó Deus, estão em ruínas. Cristo está de escanteio, Senhor, nas igrejas. Tem misericórdia de nós, Senhor, que essa palavra possa realmente ir e cumprir o efeito desejado do Senhor. Ela não voltará vazia, que ela possa frutificar em nossos corações como aquela boa terra que vai produzir frutos 30, 100 para a glória do Senhor, Deus. Precisamos de uma reforma, sim, precisamos diariamente, Deus, adorar o Senhor de maneira conforme a Tua palavra, de maneira a exaltar a Cristo. Tira os ídolos, ó Pai, de nossos corações, tudo que tem atrapalhado, Deus, ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, amém.